Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que estão ao alcance de minha voz nesta tarde, né? Eu gostaria de, em dando continuidade ao mistério do arrebatamento da Igreja de Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual esperamos ansiosamente, gostaria de falar hoje sobre os mortos em Cristo que ressuscitarão primeiro, ou seja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Está escrito da seguinte forma em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Gostaria que você, se pudesse, me acompanhasse nas leituras, ok? Para que fique conferido já por você o que estamos falando aqui. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É o que está escrito nesta passagem. A questão por que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro é respondida com uma simples afirmação. Eles estão aguardando há mais tempo, não é verdade? Mais tempo que nós. Mas, obviamente, meus amados, não é só por isso, como veremos nesse estudo, o qual queremos compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, todos os mortos em Cristo chegaram mais perto de Deus ao beberem do cálice da morte física. Se os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro, logo os que estão vivos os sucederão. Entretanto, essa sucessão acontece no mesmo evento, no mesmo acontecimento, ou seja, o arrebatamento da igreja. Nos estudos anteriores, nós falamos sobre detalhes que estão envolvidos na vinda do Senhor. Coloque entre aspas, por exemplo, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Mas todas essas características são incorporadas em um só evento. A Bíblia estabelece claramente como isso vai acontecer, quando diz em 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 52, diz exatamente assim, acompanhe, por gentileza. No momento, no abrir e fechar de olhos, opa, é ligeiro, hein? No abrir e fechar de olhos. Outras traduções dão uma conotação levemente diferente. Na Bíblia Viva, por exemplo, diz assim: no instante, no abrir e fechar de olhos. A tradução de Lutero foi: de repente, num piscar de olhos. Eu li também um livro que descreve o arrebatamento com as palavras num átomo de tempo. Num átomo de tempo. Depois de anos de estudo, não creio, sinceramente, que o arrebatamento se dará em diferentes estágios, como sugerem alguns. Alguns e 53 para fazerem uma comparação com o arrebatamento. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos.
e a partir daí teorizam que os mortos em Cristo irão ressuscitar primeiro para se prepararem para o arrebatamento vindouro. E eu não compartilho dessa visão por causa da ênfase distinta que é dada à questão de tempo, a questão do tempo, na verdade. No momento, num abrir e fechar de olhos. Enquanto o evento de Mateus mostra o poder da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, afetando, não é, santos do Antigo Testamento que já tinham morrido, lemos de maneira clara que a Bíblia diz muitos corpos, o que é diferente de todos os corpos. Creio que apenas alguns santos do Antigo Testamento voltaram à vida. E sem dúvida, esse era um grupo especial. Estou me referindo a Mateus 27. Então nos perguntamos, o que aconteceu com o restante dos santos? O que terá havido? E é claro que para respondermos esta pergunta, precisamos primeiro esclarecer o que quer dizer a expressão que, entre aspas, que dormiam, a expressão que dormiam. Sabemos que eles não estavam num estado de inconsciência, pois este versículo refere-se especificamente aos corpos e não ao espírito ou alma, como você quiser chamar, que é imortal. Espírito não dorme. Creio, pelo texto, que eles receberam seu corpo glorificado naquele exato momento. O poder da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é algo que sempre nos encanta, sempre nos chama a atenção, sempre nos deixa como que extasiado por causa da grande maravilha que é. Na verdade, irmãos, o poder que originou essa transformação foi, claro, o poder da ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo. Todos sabemos que ele apareceu no mesmo corpo que tinha antes de sua morte. Os discípulos o reconheceram, não se esqueçam disso. Os discípulos o reconheceram, o que deixa bem claro que ele ressuscitou com seu próprio corpo. E assim também outras pessoas o reconheceram. E o apóstolo Paulo, ele escreveu mais tarde sobre o Senhor ressurreto e confirma em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 5 ao verso 8, dizendo assim, preste atenção: e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Isso é Paulo dizendo, até a época em que Paulo escreveu. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, Paulo dizendo, como por um nascido fora do tempo, ou de tempo. A ressurreição do Senhor é um dos eventos mais importantes da história da salvação. Quando Jesus ergueu-se do sepulcro, vitorioso, no terceiro dia, é conhecimento de todos, nós podemos ler o que a Bíblia diz em Mateus 28, verso 2. E eis que houve grande terremoto,
Porque um anjo do Senhor, eu não disse o anjo, eu disse um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra. Esse foi um evento que sacudiu a terra. O poder da sua ressurreição fez com que houvesse a ressurreição e subsequente transformação dos corpos de alguns dos santos. A maior parte das instruções do Novo Testamento foi escrita pelo apóstolo Paulo. Quando ele escreveu aos Filipenses, né? Eu ia dizendo Tessalonicenses, mas não, aos Filipenses, enfatizou a sua posição na carne. Ele diz quem era ele na carne. Ele diz o seguinte em Filipenses 3:5: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto à lei, diz o versículo 6, ele era irrepreensível. Paulo era irrepreensível. Quanto à lei, Paulo realmente, ele tinha do que se orgulhar, isso eu posso dizer. Ele era da linhagem judaica, da tribo de Benjamim, que era a primeira tribo a se integrar à tribo real de Judá. Era um hebreu verdadeiro, um hebreu genuíno. E quanto à lei, ele era fariseu, aqueles que levavam a palavra de Deus a sério. Não use a palavra fariseu aí como muitos usam hoje, tá? Ele levava a palavra de Deus a sério. Eles a estudavam, eles meditavam nela e a defendiam com muita coragem. Você pode ter certeza disso. Entretanto, comparando a sua posição civil, herança, nacionalidade, família e religião, a sua posição em Cristo, sabe o que Paulo acaba dizendo? Ele diz o seguinte, irmãos: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade, sublime, coisa sublime. Era muito sublime, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. É Paulo falando. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Onde está isso, Padre? Onde está? Ele está, você pode encontrar esta passagem em Filipenses, onde Paulo está falando, capítulo 3, versículo 8. Paulo tinha apenas um alvo: agradar a Cristo, segui-lo e sofrer por ele, coisa que a gente quase não encontra mais em ninguém nos dias de hoje. Em geral, amados do Senhor, oramos pedindo ao Senhor Deus que nos abençoe, que nos proteja, que nos dê saúde para vivermos confortavelmente. Mas o apóstolo Paulo não orava como nós oramos. Veja a oração que ele fez no versículo 10. Olhe lá, confira aí, em Filipenses. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo estava orando para que pudesse ser
participante dos sofrimentos de Cristo, até mesmo da morte. Igualzinho aos cristãos de hoje, não é verdade? Não é igualzinho? Não é assim que os cristãos têm orado hoje? Por que Paulo estava tão disposto a sofrer por Cristo e experimentar a morte? Por quê? Onde eu encontro o motivo para ele fazer tal oração, ou para ter esse alvo, esta meta, esse objetivo? Eu encontro isso, creio eu, em Filipenses capítulo 3, verso 11, porque ele diz assim: para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Muitos especularam que Paulo estabeleceu esse alvo em comum para alcançar a ressurreição dentre os mortos, né? Muitos especularam isso, mas nem todos passam pela ressurreição. Nem todos. Ou será que deveríamos fazer uma pergunta? Mas nem todos passam pela ressurreição? Claro, irmãos. Todos os que são salvos por Jesus tomarão parte da primeira ressurreição, se morrerem antes do arrebatamento. Já a última ressurreição, se é que a gente pode dizer assim, porque a Bíblia fala só de primeira ressurreição e segunda morte, mas vamos colocar desta forma, apenas por causa da didática. Já a última ressurreição vai fazer com que as almas de todas as outras pessoas que já viveram fiquem diante do grande trono branco com um objetivo: serem julgados. Jesus não estará naquele trono, nem o Cordeiro, nem o seu sangue, e nem seus efeitos. E esse julgamento resultará na segunda morte, que é eterna. Morte eterna. E pergunto, já que cheguei a esse ponto, que ressurreição Paulo desejava alcançar? Irmãos, uma vez fiz uma pergunta a um amigo, um doutor em teologia e filosofia, e ele me deu a seguinte resposta, falando sobre a união com Cristo. Filipenses, capítulo 3, versos 10 a 15. Eu quero que você leia comigo, por favor. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, é Paulo falando, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, diz ele, que somos perfeitos. Veja que logo um pouquinho atrás ele diz que não havia alcançado a perfeição. Todos, pois, que somos perfeitos,
tenhamos este sentimento. E, se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Paulo não tenta botar nada na cabeça de ninguém. Diz, se você discorda de mim, se você não pensa assim, Deus te esclarecerá. Porque assim como Paulo tinha um alvo na vida dele, assim como os outros apóstolos, os outros discípulos, os santos do Senhor, durante os séculos da igreja, esse também deve ser o nosso objetivo, ter um alvo em nossa vida, uma meta a alcançar. E a grande ambição de Paulo era conhecer o Senhor Jesus. Meus irmãos, é importante notarmos que o verbo que ele usa para conhecer indica uma experiência pessoal com a outra pessoa. Ele queria ter uma experiência pessoal com Cristo. E você quer ter essa experiência? Será que eu quero ter essa experiência? Será que nós cristãos que estamos vivendo o século 21 queremos de verdade, de coração, do fundo da alma, como objetivo de vida, ter uma experiência pessoal com Cristo Jesus? Ou nós estamos deixando levar? Nós estamos deixando a terra girar para ver no que dá? Podemos ver a profundidade dessa palavra na maneira como ela era usada no Antigo Testamento. O Antigo Testamento usa conhecer com o sentido de relação sexual. Repare lá, Gênesis 4, verso 1. Quando Caim conheceu a sua mulher. Em hebraico, meus amados, o verbo usado é iada, que é traduzido no grego por ginosken, eles não têm o som G igual nós, ginosken. E esse verbo, ele indica um conhecimento mais íntimo da outra pessoa. Paulo não quer apenas saber sobre Cristo, mas sim conhecê-lo pessoalmente. Qual é o desejo da sua alma? Como estão os pastores de hoje? Mas só pastor? Não, como estão os cristãos de hoje? Tem gente que está tão preocupado com o próprio arrebatamento que esquece de procurar ter um relacionamento pessoal com Cristo Jesus. Tem gente tão preocupado com o que vai acontecer com a grande tribulação que se esquece de ter uma vida com Deus, de fazer como Enoque, que andou com Deus e foi tomado para si. Crucificados com ele. De onde me veio isso? Porque, parar e pensar, de onde me veio isso? Essa ideia, crucificados com ele. Um título que eu posso dar num capítulo de um livro. São 4 livros que já estão sendo escritos, estão aqui no meu computador. Facilita bastante, né? Não precisa mais manuscrever, basta digitar. Paulo nos diz no versículo 14, lá de Filipenses, que acabamos de ler, ele diz assim: prossigo para o alvo. E quando ele diz isso, ele está repetindo que esse é o alvo da sua vida. A vida de Paulo não era uma vida sem objetivo, uma vida sem propósito.
E o tema central dessa carta que ele escreveu aos Filipenses, meus irmãos, perdão, aos Filipenses, era união com Cristo, ou seja, tornar-se um com Ele. Paulo analisa 4 aspectos e analisa repetidamente 4 aspectos. E eu vou dizer, o primeiro aspecto é de onde me veio a lembrança, não é? Crucificados com Ele. Na verdade, eu escrevi aqui, e agora porque veio à minha cabeça, que está escrito aqui, é o primeiro aspecto que eu vou analisar com você no nosso estudo de hoje. Romanos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7, e eu te convido para ler comigo, está escrito assim, eu vou ler aqui, olha, eu gosto mais de deixar a Bíblia falar do que eu mesmo falar, porque eu falando, o máximo que posso atingir aos seus ouvidos, mas se a Bíblia falar, se a palavra de Deus falar, vai entrar pelos ouvidos e vai descer dentro da sua alma e vai atingir o seu espírito. Romanos, capítulo 6, verso 1 a 7, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum! Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos, para o pecado? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, gostoso repetir isso, assim também andemos nós em novidade de vida. Por quê? Se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Paulo nos exorta a sabermos que fomos crucificados com ele. Ainda em Romanos 6, no verso 11, ele diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo também nos urge a reconhecermos que isso é verdade, que morremos na cruz. O pecado não pode incomodar um homem morto. Se morremos para o pecado, não deveríamos pecar mais. Isto deixa muitos de nós em grandes problemas teológicos, não é verdade? Porque se estamos mortos para o pecado, como pecamos ainda? O homem mais santo que estiver pisando a terra hoje ainda é assim um pecador, embora santo. Que nós temos em cada um de nós as duas naturezas, da natureza espiritual, interior, viva, eterna, e a natureza humana. E é o pecado que vai matando a nossa carne dia a dia, é o pecado que nos faz envelhecer, adoecer e sucumbir perante a morte. Nós conseguimos conviver com as duas naturezas, mas é importante você saber que
Jesus já pagou completamente o preço de todos os nossos pecados, não de todos os pecados, até o momento em que você veio para Cristo. Algumas denominações falam, quem quer Jesus agora levanta a mão. Aí diz que a pessoa foi salva naquela hora. A pessoa veio para Cristo porque ela foi salva antes. Cristo salvou. O seu nome, o nome de tal pessoa está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Isso é a Bíblia que fala, não sou eu. Desde antes. E como ele escreveu o nosso nome no livro da vida, ele nos preparou um lar. E ele, em Gênesis 3,15, nos promete, através do nosso primeiro pai, Adão, enviar o nosso Redentor. Aquele que viria nos buscar, nos salvar, aquele que pagaria o preço de todos os nossos pecados, de toda a nossa vida, não até um certo momento, não até o momento em que eu torne a pecar, mas ninguém pode pecar. Ora, o próprio apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, se você ver ali, procurar dar uma olhadinha em Romanos capítulo 7, verso 24, 25, há um momento em que Paulo diz assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Há uma passagem em que Paulo diz que ele mesmo chamou a atenção do apóstolo Pedro, porque viu que Pedro não estava agindo conforme o que pregava. O próprio Pedro pecando. E isto depois de haver sido batizado no Espírito Santo, depois de Jesus já haver subido aos céus. Irmãos, não há santo que não peque, não há santo que não peque. Quando você cair, não se desespera não, levante-se e ande para frente, sempre em direção ao alvo, Jesus Cristo, nosso Senhor. O segundo ponto, segundo aspecto que Paulo analisa na carta aos Filipenses é a união com Cristo na sua morte. Em Romanos capítulo 6, versos 4 e 5, nós podemos ler o seguinte: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ah, pastor, o senhor está repetindo? Sim, para dar ênfase, para que você não esqueça, e nem eu. O batismo é um símbolo do que cremos. Morremos com Cristo e fomos enterrados com Ele. Não há nada mais abominável do que um cadáver. Espiritualmente falando, nada é mais abominável que alguém exibindo sua morte para o pecado, ou seja, sua justiça. Não é o suficiente morrer para o pecado. Nós devemos também ser enterrados e ficar fora da vista do público e não ficar nos gabando da nossa justiça, igual nós vemos muitos e muitos hoje. Eles se acham no direito de julgar você, de apontar você, de apontar o seu irmão.
porque olham para si mesmos e se julgam mais santos que todos. E eu digo que aqueles que vivem arrotando santidade e apontando o pecado dos outros, está querendo chamar a atenção para o teu pecado, para ele esconder o dele, para que o dele não apareça. Por isso Cristo deixou bem avisado para nós: não julgueis, para não seres julgados. Porque com a mesma medida com que medides, vos medirão também. E Paulo, no capítulo 2 de Romanos, ele diz isso: quem és tu que julgas a teu irmão? Pois tu que julgas a teu irmão, condenas a ti mesmo, porque fazes pior do que ele. Mas olha, o que não falta é gente arrotando santidade. Gente que vive apontando, coloca os servos de Deus, os filhos de Deus no inferno com a maior facilidade, esquecendo que céu e inferno é coisa de Deus. É Deus quem põe no céu e é Deus quem põe no inferno. E é Deus quem não nos deixa ir para o inferno. É Deus, é a graça. Sempre é graça. É a graça que nos levanta, é a graça que nos salva, é a graça que nos purifica, é a graça que nos redime, é a graça que nos orienta, é a graça que nos dirige à igreja, é a graça, irmãos, que nos alimenta, é a graça que nos protege, é a graça que nos ampara, é a graça, irmãos, é a graça de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. O terceiro aspecto abrangido por Paulo, ou ensinado por ele, é o aspecto que fala que nós somos ressuscitados com Cristo. E em Efésios, capítulo 2, versos 5 e 6, diz o seguinte: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Estando nós mortos, nós estávamos mortos. Morto não crê, morto não lê, morto não enxerga, morto não ouve, morto não toma atitude nenhuma. E a Bíblia diz que nós estávamos mortos. Antes de virmos a Cristo, tivemos de ser ressuscitados pelo Espírito de Deus. E Ele fez isso somente para com aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Lendo agora Efésios 2, 5 e 6, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui, meus amados, nesta carta que contém as verdades mais profundas, Paulo fala da união com Cristo na ressurreição. Ele coloca esse como sendo um fato histórico. De que fato o senhor está falando? O fato de que fomos ressuscitados com Jesus. Fomos ressuscitados com Jesus. Quando Ele ressuscitou, nós fomos ressuscitados com Ele. E maravilha-se disso, você nem sonhava em nascer, já tinha sido ressuscitado com Cristo. Será que você consegue alcançar isso com a sua mente? Em Filipenses 3:10, ele quer conhecer o poder da ressurreição que ambiciona. Quer crescer na fé através do sacrifício, amados, através do sacrifício até que haja experimentado ou esteja experimentando o poder a que todo cristão tem direito. E que poder é esse que o senhor está falando? Eu estou falando do poder da ressurreição. Poder da ressurreição. Novamente devemos ver esse fato como histórico e, através dele, reconhecer ou crer que é verdade
verdade que iremos experimentar esse poder. E para a conclusão do nosso vídeo de hoje, que é apenas a primeira parte, eu quero abranger o ponto que Paulo também, o aspecto, né, eu estava falando sobre isso, o aspecto que Paulo também analisa repetidamente, é o quarto ponto, e o último de hoje. Assentados com Cristo no céu. Efésios 2, 6, está escrito assim, abra aspas, e, vírgula, juntamente com ele, vírgula, nos ressuscitou, vírgula, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja bem, não diz que ele fará, diz que ele nos fez assentar juntamente com ele. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos fez, não nos fará. É razoável crer que em Filipenses 3,13, Paulo não estava falando sobre alcançar a ressurreição corporal que virá no arrebatamento. É lógico. É óbvio que ele não havia morrido ainda. Portanto, meus amados, não podia ter sido ressuscitado corporeamente. Não podia, assim como eu também não, e nem você. Também é razoável que se pense que ele estava falando sobre a ressurreição espiritual que acontece quando descobrimos essa união com Cristo, que morremos e ressuscitamos com Cristo e pela fé clamamos pelo poder da ressurreição. O argumento de Paulo aqui é que ele nos fez, eu faço questão de dizer para vocês que o verbo está no passado, assentar nos lugares celestiais. Ele não está só, obviamente, só se referindo, não é só de sozinho, me perdoe, ele não está só se referindo a presença física do trono, mas quando sabemos a verdade sobre essa união e a reconhecemos como verdadeira, aleluia. Quando a reconhecemos como verdadeira, podemos dizer, como disse Lutero, que quando descobrimos a união com Cristo, podemos olhar Jesus assentado no trono e dizer, eu sou aquele Cristo, e ele poderá olhar para nós e dizer, eu sou aquele pecador. Porque ele trocou de lugar conosco. Quando ele está assentado, somos nós que estamos assentados. Quando ele é vitorioso, somos nós que somos vitoriosos. Quando ele derrotou a morte, fomos nós que derrotamos através dele a morte. Paulo novamente faz alusão à união em Colossenses, desta vez em Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 4, quando ele diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, viram o verbo? Se fostes, não disse vocês serão, não, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto.
não nas que são aqui da terra, porque morreste, está dizendo que nós já morremos, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa vida está oculta em Deus. Quem pensa que está vendo a nossa vida está enganado. Por que enganado? Porque a nossa vida está oculta com Cristo. Veja bem aí, não está escrito em Cristo, está oculta com Cristo em Deus. Agora, quando Cristo, é Paulo ainda falando, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. E de novo, né? Para nossa alegria, ele diz que estamos escondidos com Cristo em Deus. Irmãos, falo estas coisas, falo sobre isso, ensino isso, porém eu ainda não aprendi, ponha entre aspas, estas coisas completamente em minha vida cristã, em minha experiência cristã, que eu possa tomar a cada manhã minha posição com aquele que já morreu, com aquele que foi enterrado, com aquele que ressuscitou no poder e está sentado à direita de Deus, em Jesus, o meu Salvador. Como Paulo, eu prossigo para esse alvo. Que Deus abençoe você. Que você acorde todos os dias olhando para esse alvo, lembrando-se que a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E vamos pedir ao Espírito de Deus, ao Espírito do Senhor, o bendito, outro Consolador, que está conosco para nos ajudar nessa tarefa tão difícil. Que Deus abençoe a cada um. Que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com outros amigos, com aqueles que gostam de realmente aprender, estudar a palavra de Deus. Aqui é apenas o fim da primeira parte, porque na segunda parte, daqui a 2 ou 3 dias, eu não sei, Deus sabe, estarei abordando 5 pontos importantes. E que pontos serão esses? Primeiro ponto, o que significa a palavra ressurreição? Segundo ponto, as 8 ressurreições da Bíblia. Não sei nem se vai dar para fazer tudo num vídeo só. Terceiro ponto, a ressurreição e o cumprimento da profecia. O quarto ponto, a primeira e segunda ressurreição. Deixando aqui, entre aspas, aqui, essa segunda ressurreição, porque a Bíblia não fala de segunda ressurreição. Fala de segunda morte, primeira ressurreição e segunda morte. Mas a gente usa isso, como eu expliquei, apenas como uma forma de didática. E quinto ponto, a ressurreição restauradora. Nós falaremos sobre isso no próximo vídeo, daqui a 2 ou 3 dias, se Deus quiser. Peço para você compartilhar. Se você ainda não assistiu, a primeira vez que assiste esse áudio, esse nosso vídeo no nosso canal, eu peço a você que você, se puder, quiser me ajudar, se inscreva no canal, você coloque sua opinião, dê um like aí para nós, nos ajuda. E vamos compartilhar, me ajude a espalhar a palavra de Deus. Eu sei que eu sou apenas uma pulga no deserto, mas tenho prazer em compartilhar com meus irmãos em Cristo e com aqueles que se interessam pela palavra de Deus, o que o Senhor nos deu e o que o Senhor nos ensinou. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém?